Amém, meus irmãos? A gente está caminhando na doutrina a respeito do Espírito Santo e estamos agora vendo sobre os dons. Domingo passado a gente entrou na lista de dons aos Coríntios e nós paramos na página 36 do arquivo que eu preparei para os irmãos, que é um resumo todo do nosso livro-texto, né? Onde ele vai tratar sobre o dom de discernimento de espírito, certo? Então, nessa passagem, o pastor Marcos comenta: é a capacidade de discernir a origem de uma mensagem ou ensino, isto é, trata-se do dom de discernir o que realmente procede do Espírito Santo. Assim, o crente dotado desse dom detecta se o que está sendo dito, com todos os seus desdobramentos práticos, é de origem divina ou se é uma doutrina demoníaca ou meramente humana, propagada por falsos mestres. E aqui nós temos duas referências bíblicas. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Timóteo 4, versículo 1, versículo 2 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então veja só, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então veja a importância desse dom. Nos últimos dias, nesse período da igreja, há muitos que vão se apresentar ali apostatados da fé, porque eles seguem espíritos enganadores e há ensinos de demônio. Isso é bem interessante porque quando a gente olha essa palavra discernimento de espírito, geralmente, quando eu fazia minhas leituras mais simples, né, no começo da fé, eu sempre pensava que era a capacidade de distinguir demônios. Perceber se uma pessoa está endemoniada ou não, saber o tipo de demônio, né? Algumas classes e variantes das denominações cristãs até nomeavam, né? Então esse aqui é o tranca-rua, o outro é, e aí vai, vários e mil e um tipos. Isso, né? Tinha uma época que isso estava tão em moda que tinha a ideia dos demônios territoriais, né? Então o grande demônio aqui de Fortaleza era o dragão do mar. Olha só o absurdo, né? É a 36. Estamos no dom de discernimento de espírito. 36 do arquivo em PDF. Estamos nos dons listados na primeira carta. Eu botei no primeira carta, né? Mas é na primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios. Discernimento de espírito. Mas a ideia não é simplesmente a questão de um espírito demoníaco, mas o ensino desse espírito, entende? A ideia não é perceber alguém que está possesso, mas alguém que está ensinando e desviando o povo da fé por doutrinas demoníacas. E isso há muito ao longo de toda a história da igreja. Outra passagem que nos ajuda a perceber isso é 1 João, capítulo 4, verso 1 a 6. Vamos lá. 1 João 4, de 1 a 6. Diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito. Olha só, né? Então não deis crédito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Discernimento aqui, não é? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, pois maior é aquele que está em vós do que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.
Então veja só como é importante a gente ter uma interpretação restrita a respeito dos dons, não é? Porque se eu pego só a palavra discernimento de espírito por si só, como ela aparece na lista, eu posso criar várias ideias, como essas dos demônios que eu estava contando aqui. Mas quando a gente vai para o restante das escrituras e olha como as escrituras estão classificando esses dons, como é que eles descrevem, a gente consegue perceber uma ideia mais restrita e mais segura do que seria esse dom, né? Porque Paulo não deixou uma legenda, mas Deus nos deu toda a escritura para a gente poder olhar para ela e ver. E aqui João, ele classifica muito forte, né? Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Provai, tenham esse discernimento, avaliem. Então esse dom tem esse propósito. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque nem sempre nós vamos ter capacidade de discernir tudo. Então precisamos de irmãos assim para poder nos alertar de certos perigos que podem estar surgindo na igreja. Até porque os falsos mestres, eles sempre vão adaptar o seu discurso para o momento atual e sempre buscando de alguma forma querer captar a nossa mente com algo que nós achamos interessante. E aí acaba que o nosso coração é arrebentado por não termos esse discernimento, né? Então é muito importante, principalmente numa época em que o pessoal não tinha acesso à Bíblia, né? Que eles precisavam ir aos cultos somente para ouvir a leitura, porque eles não tinham acesso às escrituras, pois era muito cara a produção. Hoje, mesmo nós temos muito acesso, é importante nós também termos esse dom, porque há muitas vozes hoje, né? Nós temos muita informação, o problema é que são tantas informações que são desconexas entre si, e muitas vezes a gente acaba caindo em ideias equivocadas a respeito da fé. Alguma dúvida sobre esse dom? Não, né? Então vamos adiante. Esse é o mais polêmico, né? Sempre dá muita discussão, que é a variedade de línguas e interpretação, o famoso dom de línguas, que é tão comentado, que gera tantas discussões, certo? Vamos ver como é que a perspectiva cessacionista classifica. O dom de línguas era a capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns crentes de falar sobre as grandezas de Deus em um idioma humano jamais aprendido por quem fala. Então, da onde que a gente tira essa definição tão específica? Lá de Atos 2, do 7 ao 11. Vamos lá? Atos, capítulo 2, do verso 7 ao 11. Veja só a narrativa. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas grandezas de Deus? Então veja só, né? Ali no meio do Pentecostes, que é o capítulo 2, é a descida do Espírito Santo durante a época do Pentecostes, dessa festa judaica, os irmãos ali nesse momento começam a falar as grandezas de Deus em vários idiomas, né? Até os idiomas mais afastados, sejam aqueles mais próximos, e eram homens galileus em sua grande maioria, pessoas da Galileia, pessoas mais simples, que conseguiram falar em outros idiomas, e o tema da mensagem era as grandezas de Deus. Então isso foi um sinal que ocorreu ali na descida do Espírito Santo e que impactou este judeu, e ele ficou, né, atônito, perplexo. Veja só o verso 12: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que é isto dizer, né? O que significa isso? O que Deus está fazendo aqui? Como é que esses homens estão conseguindo falar um idioma, um outro idioma? É por isso que nós definimos o dom de línguas como idioma, porque nós vemos essa descrição bem detalhada. E não é qualquer coisa que está sendo falada em outro idioma, é sobre as grandezas de Deus, entende?
É por isso que nós vamos diferir de irmãos pentecostais, que entendem que o dom de línguas também pode ser algo estático, né? Que não se entende. Então eles ficam lá, e aí eles vão dizer que isso é o dom de línguas. Quando eu tive a minha experiência nesse ramo, né? Era assim que eu falava, e eu pensava que esse era o dom de línguas. Mas conforme fui amadurecendo na fé, eu vi que não é, não tem a ver. Depois eu posso contar um pouco mais do meu testemunho em relação a isso, para a gente compreender, né? Mas pelas escrituras, quando a gente pega essa hermenêutica mais restrita ao buscar definir, nós não conseguimos ver espaço para essa interpretação, né? E a ideia é, por que esses homens falavam isso? Para que serve esse dom? E o pastor Marcos dá uma explicação muito boa, que era uma das que eu estava, faz tempo que eu tentava dissecar ela um pouco melhor, né? Mas eu gostei muito da explicação que ele deu, ajudou a concluir as minhas pesquisas. Ele diz assim: ao definir esse dom, Paulo cita Isaías 28, verso 11 e 12, identificando assim como sinal de juízo contra judeus incrédulos que rejeitavam a mensagem de Deus. Então é um sinal, justamente o que acontece aqui em Atos, né? Serve como sinal para acordar os judeus a respeito do quê? De Cristo. Tanto que o que vai ocorrer logo após essa manifestação vai ser o discurso do apóstolo Pedro. E logo após ali, muitas pessoas vão se converter, quase 3.000 pessoas, e se tem o início da igreja de Jerusalém, a fundação da igreja, como a gente costuma a dizer. Mas veja só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, 21 e 22. Esse é um detalhe que muitas vezes aqueles que querem defender a questão do dom de línguas de diferentes formas não falam, basicamente, né? Geralmente eles vão dizer: olha, não se deve proibir o falar de línguas, porque o apóstolo Paulo fala isso, né? Olha, o dom de línguas edifica a pessoa que fala, por isso que deve ser buscado. E o apóstolo Paulo também fala isso em Coríntios, mas o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 14, 21 e 22 a seguinte frase. No 21 ele cita a lei, Isaías, né? Que a gente acabou de ler aqui. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então o Senhor aqui, por meio de Isaías, está trazendo uma exortação ao povo de Israel, os judeus no caso, né? É isso que ele se refere a este povo, dizendo que outros idiomas eles ouviriam as coisas de Deus e ainda assim eles não se arrependeriam dos seus erros. E veja só o que o apóstolo Paulo diz no verso 22: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Então o propósito do dom de línguas, de acordo com o apóstolo Paulo, é servir de um sinal para os crentes? Não, né? Ele está dizendo aí bem claro, não é um sinal para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. E aí a gente tem que lembrar o que a gente já viu sobre profecia, e vamos lembrar que os profetas, eles tinham como funções mostrar o mistério de Deus, né? Que não é esses mistérios de Jeová que se falam aí fora, mas é explicar a doutrina que antes não estava tão clara no Antigo Testamento, mas com a chegada de Cristo e com toda a inspiração nova e com a vinda do Novo Testamento, nós vemos a nova doutrina, a nova lei que vem por meio de Cristo, que é o sacerdote ali da ordem de Melquisedeque, uma nova ordem, né? Então, os profetas, eles tinham, o dom de profecia tinha esse sentido, trazer essa instrução, principalmente na época em que o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, ainda estava vindo à existência. Mas os dons de línguas trabalham no sentido contrário, não é para mostrar edificação para os que creem, mas é para os que não creem. E aqui dentro do contexto que a gente pode perceber em Isaías, ao que dá a entender, é voltado para os judeus, para mostrar que realmente é um ato de Deus, entende? Então Deus usa desse sinal para estar deixando bem claro: isso quem está fazendo sou eu, não é uma coisa aleatória que está acontecendo, não é uma seita judaica que está surgindo, não é alguém que está inventando moda e querendo atrair pessoas para si.
é realmente o meu plano, a minha aliança se desenrolando, o meu reino se concretizando no meio de vocês. Por isso era um dom muito importante no começo da igreja, principalmente onde a vasta maioria era composto por judeus. E quando a gente continua aqui, voltando para o slide, 38, o pastor Marcos continua comentando. De fato, Deuteronômio 28, 46 e 49 diz que ouvir uma língua desconhecida seria um sinal de juízo de Deus contra Israel sempre que esse povo rejeitasse a sua mensagem. Então, lá em Deuteronômio, que é um livro que mostra os discursos finais de Moisés, basicamente 3 discursos, no final ele vai dizendo, vai trazendo exortação. E quando vocês se desviarem, Deus fará povos em outras línguas falarem a vocês, para que vocês se convertam. Então veja, é algo que está presente desde o Pentateuco, essa expectativa, mostrando, olha, vocês têm que voltar para os caminhos de Deus. Porque o que os judeus fizeram foi rejeitar o Messias, rejeitar a mensagem de salvação. Não, o Messias tem que ser do jeito que eu quero, e não do jeito que a Bíblia já descrevia. Tanto que o livro de Isaías foi um livro muitas vezes ignorado pelos judeus. Porque quando se estuda Isaías, a referência a Cristo é muito direta, né? E veja só o que acontece em Jeremias capítulo 5, 11 a 15. Quem quiser ler, pode fazer a leitura. Jeremias capítulo 5, do verso 11 ao verso 15. Até o 15. Leu o 15? Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para trás, uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem, e as palavras vocês não entendem. Então veja que sempre teve os juízos de Deus sempre foram marcados por a ideia de povos que falam em um idioma, né? Muitas vezes eles não conseguem compreender. Tanto que lá em Atos, no final, acabei não lendo, mas no final vai dizer, alguns outros judeus estavam dizendo, esses aí estão bêbados, né? Então alguns judeus entenderam o sinal, estão falando a grandeza de Deus em outros idiomas e ficaram assustados, porque quando alguém está falando em Deus em outro idioma, eles lembravam desses sinais de destruição. Já outros, por rebeldia, estavam dizendo, não, esses aí são bêbados, mesmo sendo bem cedo o evento que aconteceu do Pentecoste. Acabei não lendo, mas era o próximo versículo. Então veja só como é que Deus trabalhou por meio desse dom, pelo que a gente consegue olhar pela a Escritura, né? Sem querer fazer uma definição muito ampla como os nossos outros irmãos acabam fazendo. O pastor Marcos continua aqui a comentar. Ora, deixa eu ver o horário, ok. Ora, Israel rejeitou o filho, por isso Deus usou a igreja para fazer com que os judeus daquela geração ouvissem línguas que não entendiam como um sinal do juízo que estava por vir. Então era um juízo, era um chamado ao arrependimento, mas também mostrando, se vocês não se voltarem para mim, um juízo vai vir sobre nós. E alguém consegue pensar qual foi o juízo que veio sobre os judeus daquela época? Será que veio algum juízo ou ainda vai vir? O que vocês acham? Na época do surgimento da igreja. Isso. Exatamente. Pronto, perfeito. A destruição, né? A invasão de Roma.
a destruição do templo, Tito, é justamente esse o link que o pastor Marcos fez. Veja aí o verso, o slide 39, né? Ele diz assim, ó: esse juízo ele foi predito por Jesus, lá em Mateus 23, do 37 ao 39, e chegou no ano 70, por mãos do general romano Tito. Uma vez que o castigo contra Israel, sinalizado pelas línguas, ocorreu, esse dom cumpriu o seu propósito. E aqui vamos dar uma pausa. Então, o que acontece no ano 70? Roma invade Israel, destrói o templo. O templo ele era o símbolo da presença de Deus com os judeus. Então, Deus permitir que o templo seja destruído. Qual é a mensagem que Deus está dizendo? Olha, vocês não têm mais comunhão comigo. Tanto que até hoje essa é uma grande esperança dos judeus, né? É a reconstrução do templo. E hoje tem um grande empecilho ali, porque há uma mesquita bem em cima da onde foi o templo, onde eu esqueci o nome do povo. Os islâmicos, eles creem que Mohammed subiu aos céus ali, né? E construíram ali aquela Meca em homenagem. Então, até hoje, os judeus eles não têm um principal símbolo da fé deles e do contato com Deus, por assim dizer, Deus presente entre eles, o símbolo do Emanuel. Então esse juízo no ano 70 foi muito marcante. E o dom de línguas, pelo que a gente olhou aqui, aparenta estar apontando para isso. Um juízo que Deus ia trazer. Como a gente olhou no Antigo Testamento, várias referências, né? Que Deus mostrava pessoas falando em outras línguas para mostrar, olha, vai vir juízo sobre vocês. E aqui, quando a gente olha para a história e para as definições que a gente pode tirar da Bíblia, aparenta ser isso também. Então, uma vez que esse juízo aconteceu, dá-se a entender que o dom de línguas cumpriu o seu propósito. E, obviamente, uma vez que o dom de línguas ele cumpriu o seu propósito, o dom de interpretação de línguas, né, também o cumpre, certo? Então, essa é uma das principais defesas de quem é cessacionista em relação ao dom de línguas. Nós entendemos que ele cessou, né, ele cumpriu o seu propósito, porque, como Paulo diz, ele é um sinal para os incrédulos. E ali no contexto, os incrédulos são os judeus que rejeitam o Messias, que não quiseram aceitar Jesus como o Messias prometido por Deus, que de fato o era. É interessante, né? Essa é uma perspectiva que às vezes nos escapa, como eu disse, porque aqueles que defendem a continuidade desse dom, geralmente vai tentar defendê-lo como uma coisa mais estática. Alguns vão dizer que é a língua dos anjos, né? Porque o apóstolo Paulo falou também sobre isso, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Então o pessoal vai pegar isso e vai dizer, tá vendo? Ó, existe língua celestial, então esses idiomas estáticos que está acontecendo é um idioma, é a língua dos anjos. Só que se você tenta escrever aquilo, estudar linguisticamente, não tem nada, né? Se a gente for pegar grandes homens como o Tolkien, que criou um idioma élfico, tem toda uma estrutura e uma lógica. Dá para você estudar o idioma élfico aí, pagar de nerd, só que ninguém vai entender, né? Que ninguém estuda essas coisas. Mas o cara criou um idioma ali, de fato. E esses idiomas que a gente vê, né? Essas línguas que a gente vê geralmente aí fora, não corresponde a nenhum idioma. Então nem dizer que é uma língua de anjos dá certo. Então qual é o apelo deles? Vai dizer, o apóstolo Paulo diz, não proíbam falar de línguas na igreja. Ou, o apóstolo Paulo diz que serve para edificação pessoal. Isso é verdade, o apóstolo Paulo falou essas duas coisas. Só que o apóstolo Paulo também falou que era um sinal para os incrédulos. E também disse que falem em línguas no máximo falem em línguas 2 ou no máximo 3. E sempre que for falar, tem alguém que interprete, né? E nessas igrejas a gente não vê essa organização, essa estrutura, infelizmente. E aí acaba dando mau testemunho, vira motivo de chacota, piada, né? E às vezes até pior, porque falsos mestres usam disso para querer lançar sobre si uma espiritualidade falsa. Porque o irmão que fala em línguas, ele é, né, ser espiritual. Nossa, ele fala em línguas, tem uma comunhão mais íntima com Deus. Como eu contei, eu vou encerrar com esse meu testemunho. Eu já tive essa experiência dentro da ótica mais pentecostal de falar em línguas. Da igreja que eu era uma igreja batista, mas neopentecostal, e ela não buscava necessariamente esse dom. Dizia que continuava, não negava nenhuma continuidade dos dons, não era cessacionista, não é? Mas não tinha esse estímulo, assim. Você não via as pessoas falando línguas e tudo mais.
E eu, como um jovem, ao ler justamente a Bíblia e ver essa questão, né, de que você fala com o próprio Deus, de que é algo que lhe edifica, queria buscar esse dom justamente por isso. E aí, como um jovem, um adolescente, no meu quarto, tocando meu violão, escrevendo minhas orações, aquela coisa, né, bem gostosa daquela comunhão com Deus, buscava essas coisas. E foi num dia em que houve um culto especial, em que foi uma coreana lá, que ela contava umas histórias que ela tinha ido para o céu, e ela disse que tinha visto lá uma fonte que jorrava água, e as gotas da água se tornavam diamante, depois virava água, uma coisa assim, né? Mas no final ela deu uns gritos altos, orou alto ali, o pessoal se empolgou, levantou as mãos e ficou orando alto, né? E nesse momento eu já estava buscando e pedindo a Deus. E aí foi em todo esse momento emocional onde eu falei línguas pela primeira vez, né? Para mim foi muito emocionante, chorei e tudo, jovem, né? Emocionado, pensando, olha, estou orando em línguas, obrigado, Senhor, meu Senhor, na minha mente, né? Agradecendo a Deus, mas na verdade eu estava muito emocionado, né? Chorando ali, gaguejando e tudo mais, por conta de todo o ambiente emocional que foi montado. Né? E como era algo que eu queria buscar com todas as minhas forças, né? Então eu acabei ali me enganando. Então, conforme eu fui amadurecendo e vendo que aquilo não fazia sentido nem com as escrituras e nem com a experiência real de intimidade com Deus, embora, claro, foi um mover sincero da minha parte, por isso que eu não julgo aqueles que fazem isso, entende? Porque muitos são movidos por sinceridade mesmo, como eu um jovem era, só que era sinceramente enganado. Isso é um perigo, porque aquilo que é falso não vai edificar, né? Então hoje eu não faço mais isso, né? Não falo mais em línguas, vocês viram falando ali alguns segundos atrás, né? Falar em línguas com muitas aspas aí, dentro dessa ótica pentecostal, mas eu vejo que eu sou muito mais edificado em minhas orações do que eu era quando eu ficava ali 10 minutos no Lara Shabnalamá, porque a minha oração ela é mais consistente, é mais íntima com o Senhor, sem dúvidas, né? Então, eu quero encerrar com esse testemunho e abrir para dúvidas para os irmãos a respeito desse dom. Alguém gostaria de comentar algo ou compartilhar algo a respeito disso? Não? Ah, que bom, né? Uma turma boa, estudiosa. Rapaz, geralmente o pessoal tem um milhão de dúvidas, né? Mas como não há dúvidas e já é 6:03, como nós vamos para uma outra sessão, vou decidir encerrar por aqui, tá bom? Então vamos orar ao Senhor e agradecer pelos nossos estudos. Senhor amado, eu quero te agradecer, Pai, por essa tarde que nós podemos aqui nos reunir e estudar um pouco sobre a Tua Palavra, continuar vendo como ela define a respeito dos dons. Nosso desejo não é criar uma competição, necessariamente quem está certo, se o dom continua ou cessou, mas é entender o que realmente a Tua Palavra ensina. E pelo que a gente olhou, entendemos que alguns cumpriram o seu propósito e outros continuam em plena atuação. E eu te peço que a Tua graça nos acompanhe para entendermos realmente a instrução que o Senhor quer nos dar, a fim de que possamos viver o Evangelho com fidelidade. Então vem, nos enche, ó Santo Deus, nos dá a Tua paz, nos dá conhecimento, nos livra das armadilhas que muitas vezes nos prendem, seja por meio de emoções, por meio de palavras bonitas, mas que nos enganam. Nos edifica com a Tua verdade, que é a única que é capaz de nos libertar. Sei que o nosso culto que vamos prestar a Ti logo mais, sei que os nossos queridos irmãos que estão por chegar, que possamos estar cultuando a Ti em breve, com alegria e com todo o nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, é o que rogamos. Amém.